Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá iniciar esse preparo da pele usando principalmente os lançamentos da Mais Vaidosa. Eu iniciei com o produto No Dermalhama da Cat Make, que funciona como um hidratante pré-maquiagem. Na verdade, ele consiste num sérum de hidratação mais potente que pode substituir o hidratante cremoso. Eu espalho em todo o rosto, em movimentos circulares, massageando bem para penetrar na pele. O resultado é de pele viçosa e macia. Após a hidratação, utilizo a Bruma Makeup Fix da Mais Vaidosa, que possui erva doce, alecrim, aveia e aloe vera, aplicando a uma certa distância para alcançar todos os pontos do rosto. Deixe secar normalmente, viu? Uma opção também é espalhar com um pincel Dual Fiber. Agora estou utilizando aí a base líquida mate na cor MV30. Foram 7 tons lançados a princípio que vão da cor MV10 a MV70. Espalho bem com o pincel Kabuki, esse é o Alpha 05 da Levangie, que possui as laterais arredondadas, tipo aqueles pincéis 3D, sabem? Que é bem interessante para essa aplicação. Ele já tem um recorte bem apropriado para essa função, conforme eu vou deslizando as laterais, vocês vão vendo. E a princípio apliquei somente uma camada e venho logo em seguida com a esponja diamante, também da Levangie, de forma a alcançar os pontos onde o pincel não chega, utilizando a esponja para melhorar o acabamento. Baseando-se nessa primeira aplicação, essa base é de cobertura média e vou partir para a segunda aplicação agora, já espalhando direto com a esponja, construindo camadas. Vejam aí no vídeo, eu aplicando a segunda camada. Essa base, ela não promete alta cobertura e a embalagem também não menciona essa informação. Então, a cobertura, na minha opinião, é bem satisfatória conforme a aplicação dessa segunda camada. A gente pode dizer que é uma base de cobertura média que permite construção de camadas, ficando ao seu critério de utilização da base. O acabamento é mate sem ser super seco e confere um acabamento bem viçoso, inclusive, eu achei, né? Ela promete ser oil free e a fórmula é vegana, segundo informações contidas na caixa. Olha como ficou essa segunda camada aí, pra mim, bem satisfatória. Pro contorno, eu vou utilizar a mesma base, só que na cor MV60, pois a última cor é mais escura para mim. Utilizando esse pincel da Levangie, o Alpha 06, com esse recorte retangular para fazer as marcações de contorno, como vocês estão vendo aí no vídeo. Eu faço as marcações do rosto, e misturando a base mais escura à mais clara, marco a porção da testa. Esse pincel ele é bem legal para isso, porque ele já vai aplicando e esfumando. Eu sempre no contorno da testa, você traz para a raiz dos cabelos, para ele não ficar marcado. E agora eu tô marcando aí o outro lado. Até achei que fosse difícil fazer essa marcação com a base mais escura, porque eu achava que fosse manchar. Mas deu tudo certo, sem muito esforço também. Caso fique marcado, é só você retornar com a esponja para esfumar as laterais da marcação mais escura, para ela entrar na parte mais clara. Aí eu virei a esponja para não acrescentar mais base e sentando as marcações e tudo vai ficando no lugar, né, gente? Eu tô fazendo o contorno do nariz também com a base, esse pincel que é o Alpha 09, ele tem um recorte lateral, só que é menor, justamente para as áreas menores. Eu inicio sempre partindo a marcação do meio do nariz, levando para o início da sobrancelha, até a parte de baixo, e parte de baixo, na verdade, na ponta do nariz. Vejam que a base nessa região é tranquila para espalhar e até melhor por ser líquida. Eu achei esse contorno também bem satisfatório e caso ele fique marcado, é só espalhar com a esponjinha, dando os acabamentos necessários, removendo os excessos conforme o resultado que você deseja. Vejam aí, né, que eu deixei tudo no lugar. Vocês sabem que eu sempre faço contorno primeiro e agora eu vou usar o bronzão da Mojave para selar as áreas de contorno que eu já marquei utilizando esse pincel, que é o Beta 07. Ele possui um recorte chanfrado, ele é pincel de blush mesmo e vai servir bem para esse propósito. Geralmente para essa função costumo usar pincéis que já são também indicados para blush, justamente por conta desse formato. Eu vou selando as áreas de contorno para deixar mais delimitado, pois haverão ainda outras etapas da maquiagem, né, gente? Lembrando que você pode usar a esponja para melhorar a transição
entre o claro e o escuro, enquanto a base ainda não está selada, né? Enquanto está tudo molhado, os contornos ainda estão, vamos dizer assim, molhados, você pode utilizar a base para fazer essa transição ficar melhor, né? Ficar esteticamente melhor, ficar tudo no lugar. Agora eu também estou fazendo a marcação do contorno do nariz com o mesmo pincel. Eu estou utilizando aí os pincéis da Levangie para vocês conhecerem melhor as linhas alfa e beta, que possuem pincéis voltados para o preparo da pele. Eu gostei bastante, recebi esses pincéis, estou amando e resolvi mostrar aqui para vocês conferirem também. Para fazer a iluminação ou só a correção mesmo, eu utilizei o corretivo em creme e o diluidor de maquiagens da Mais Vaidosa. Estou utilizando um pincel língua de gato menor para aplicação desse corretivo. Essa é a cor Sandy, já mostrei para vocês em outros tutoriais. Ela possui fundo amarelado e é ideal para quem tem olheiras mais escuras que nem as minhas. Eu aplico naquela orientação de triângulo invertido que vocês já conhecem e nunca falha, não é, gente? Vou fazendo a iluminação no restante do rosto, que não é tão iluminação assim por conta da cor do corretivo, porque ele não é tão mais claro, ele é mais do meu tom. E eu vou aplicando no meio do nariz e na testa e com cuidado para não aumentar mais, né? Arco do cupido e queixo também. Vou espalhando com a esponja. Eu gosto muito desse corretivo, eu já uso há certo tempo, ele é muito bom. E eu gosto dessa cor especial para camuflar essas manchas ou olheiras mais escuras. Manchas mais escuras ou olheiras que nem as minhas. Os corretivos da Mais Vaidosa, ai gente, quase não sai. Espalham super bem, como vocês podem ver. Na área do nariz é bom ter cuidado para não espalhar demais para as laterais. Estou aí espalhando na região da olheira, sempre virando a esponja caso necessário. Eu retorno com um pincel para colocar a marcação do contorno no lugar, né? Para refazer aquele contorno do nariz, só para deixar tudo no lugar, porque como eu já mencionei para vocês, às vezes o corretivo claro acaba invadindo um pouco. E aí eu vou ajustando tudo para ficar tudo bem definido e bem delimitado. Eu espalho do outro lado e aí já tá criada a região de luz e sombra, que é o contorno e iluminação facial. Eu sempre retorno com meu pincel de contorno, isso já é até um vício, inclusive, para me certificar que tá tudo bem marcado. Só tomar cuidado para não acabar marcando demais. Às vezes eu até faço isso, mas como ainda temos a etapa da selagem, que vocês vão ver agora, vocês vão ver, inclusive, também que o contorno perde intensidade. Nessa etapa da selagem, eu venho com essa mistura de pós, o Banana da Zanf e o Cristal da RZ, selando primeiramente as áreas mais claras, mas ainda sem selar a região das olheiras, tá, gente? Vou selando o nariz e testa, passando bastante pó, não economiza nessa etapa, viu? Porque ela é fundamental para a duração da maquiagem. Eu tenho o costume de misturar pós, principalmente quando eu quero diminuir a intensidade do amarelo, já que eu tenho uma base bem amarelada aí sendo utilizada. Eu venho com corretivo siliconado da Mahave para fazer uma correção, que não é bem uma correção, funciona melhor como iluminação ou quando você quer uniformizar mais essa região. Com o uso do corretivo líquido em cima do cremoso, eu sinto que é mais fácil espalhar e deixa a área ainda mais lisinha, sabe? Ou seja, fica melhor preparada para eu selar essa região posteriormente. Se você preferir, pode utilizar um corretivo mais claro, mas eu usei um amarelado que é do meu tom mesmo. Então, apliquei o corretivo líquido por cima do cremoso, espalhei e finalizei com o pó, né? Selando com o pó por cima. Para nossa segunda selagem e expulsar essa camada de pó translúcido, eu utilizei o pó compacto da Mahave, que vocês já viram aí. Esse pincel bem fofo é o da Levangie, o Beta 03. Você vai aplicando e deixando essa segunda camada de pó no lugar da primeira. E olha como o contorno já perdeu intensidade, hein, gente? Essa também é uma etapa muito importante na maquiagem para a duração da mesma. Eu volto aí com o bronzando amarrar, mas só com um pouquinho, para deixar tudo no lugar. Essas etapas são super importantes, principalmente para quem vai fazer fotos. E aí, vou colocando tudo no seu devido lugar. É importante, porque quem vai fazer foto, isso precisa estar bem definido, já que, né, a luz e a sombra funcionam bem na foto. Utilizei a paleta de blush da Boca Rosa, que é a minha favorita, inclusive, esse pincel da Dylos, o número 11,
Para blush eu prefiro pincéis assim mais achatados e percebam que a marcação foi só no centro do rosto, viu? Para finalizar, eu volto novamente com a bruma Fix da Mais Vaidosa para retirar esse aspecto de pele muito seco e devolver mais naturalidade à pele, claro, na medida do possível, porque o rosto tá cheio de maquiagem, né, gente? E nessa hora dá pra ver como a base puxou aí pro amarelo, né? Pra fechar o nosso tutorial com muito glamour, utilizei o iluminador Highlight Drop na cor Sweet Light. É um iluminador estilo conta-gotas e utilizei o pincel MV2 da Mais Vaidosa, de cerdas sintéticas para aplicação. Eu pego o iluminador bem na ponta do pincel e vou aplicando. É importante que o pincel tenha esse tipo de cerda para funcionar com a aplicação desse tipo de iluminador, viu? Tô fazendo aí uma segunda camada e vou aplicando em outras regiões. Toma cuidado para não ficar assim muito marcado. Apliquei aí no arco do cupido e na ponta do nariz, apesar de eu não ser muito fã, só para mostrar para vocês como funciona, ó, e tudo permanece no lugar, viu? Porque é só a pontinha do pincel. Venho com outro pincel, que é o da Dye Makeup, só para espalhar mais esse efeito de iluminado, para não ficar assim muito estourado. E tem que tomar cuidado com a pigmentação desse iluminador, viu, gente? Porque ele vai secando, então ele vai estourando mais em brilho. E aí retorno com o pincel de contorno e o de blush para misturar os efeitos, né? Aquele trio de efeitos, vamos colocar assim. Tô praticamente pronta, né, gente? Só falta cílios e batom, e o que eu utilizei aí, ó, foi o Sunday, também da Mais Vaidosa. E tô pronta, maravilhosa, né, gente? E é isso, um beijo, aguardo seu comentário e seu like, tá? Tchau!